Sabe quando a pressão é tanta que o peito parece que vai explodir? Quando o ar falta, as paredes parecem se mover na sua direção e a única saída que o seu corpo encontra é colocar tudo para fora. Foi assim que tudo começou. Naquela noite fria de terça-feira, o silêncio daquela casa foi partido ao meio. Eu gritei. Gritei com toda a força que tinha nos meus pulmões, um som rasgado, visceral, misturado com o barulho da chuva que desabava do lado de fora. Quem olhasse de longe, sem entender o que estava acontecendo, pensaria o pior. Mas a verdade é muito mais complexa, muito mais dolorosa do que qualquer um consegue imaginar. Eu cheguei ao meu limite absoluto. E o motivo? O homem que estava parado na soleira da porta do meu quarto, me encarando com aqueles olhos indecifráveis, com os punhos cerrados e a respiração tão descompassada quanto a minha. Renato. Meu padrasto. Ele entrou na minha vida prometendo trazer paz para minha mãe, mas a única coisa que ele conseguiu trazer para mim foi um turbilhão que me virou do avesso. Viver sob o mesmo teto que ele se tornou uma contagem regressiva para o caos. Ele me provocava sem dizer uma única palavra, me cercava com sua presença imponente e controlava cada passo que eu dava, destruindo qualquer rastro da liberdade que eu tinha antes. Aquela situação estava me enlouquecendo dia após dia, consumindo meus pensamentos e testando minha sanidade até que eu simplesmente não aguentei mais. Se você já se sentiu sufocada dentro da sua própria casa, se já olhou para alguém que deveria respeitar e sentiu apenas uma mistura ardente de raiva e impotência, você vai entender o que aconteceu a seguir. Aquele grito não foi apenas barulho. Foi o começo do fim de uma mentira que durava meses. Para entender como aquele grito ecoou pela casa, preciso voltar alguns meses no tempo, para o dia em que o meu mundo seguro simplesmente deixou de existir. Até a chegada dele, a rotina entre mim e minha mãe era um porto seguro. Éramos parceiras, confidentes. Havia uma leveza no ar, uma cumplicidade que havíamos construído com muito esforço após anos difíceis. Mas aí, o Renato apareceu. No início, ele era apenas o homem educado e de poucas palavras que trazia um sorriso de volta ao rosto da minha mãe. Eu tentei ser compreensiva, juro que tentei. Mas as coisas mudaram drasticamente no momento em que ele fez as malas e se mudou em definitivo para o nosso apartamento. Foi tudo muito rápido, como uma tempestade que chega sem avisar e arranca as portas do lugar. Ele chegou mudando as regras da casa, e cada olhar dele parecia uma crítica silenciosa sobre quem eu era. A atmosfera leve e descontraída deu lugar a uma rigidez sufocante. De repente, a música que eu ouvia no quarto incomodava, o horário que eu chegava da faculdade virou motivo de questionamento e até a forma como eu me vestia parecia passar pelo crivo de uma aprovação que eu nunca pedi. O apartamento, que antes era o meu refúgio, começou a parecer um território hostil e ocupado. Renato era como uma sombra que pairava sobre cada cômodo. Ele não gritava, não fazia escândalos, e talvez isso fosse o que mais me irritava. O seu método de controle era o silêncio e a observação constante. Ele se sentava na cabeceira da mesa de jantar, com aquela postura impecável de quem manda no pedaço, e me vigiava. Quando eu passava pelo corredor, sentia os olhos dele queimando nas minhas costas. Se eu sorria para o celular, ele pigarreava. Se eu demorava um minuto a mais na cozinha conversando com a minha mãe, ele dava um jeito de interromper, sutilmente, cortando o nosso laço. Uma saudade dolorosa do que éramos antes começou a queimar no meu peito. Eu sentia falta de andar descalça pela sala sem me preocupar com julgamentos, falta de rir alto com a minha mãe sem ver aquela expressão severa e desaprovadora no rosto de um estranho. Renato não estava apenas dividindo o espaço conosco, ele estava invadindo o meu santuário, sufocando a minha identidade e apertando um nó invisível no meu pescoço. Eu me sentia uma intrusa na minha própria vida, e o pior de tudo era perceber que a minha mãe, cega pela paixão ou pela carência, parecia não notar a prisão invisível que ele estava construindo ao nosso redor. Com o passar das semanas, a convivência se transformou em um campo de batalha silencioso, onde as armas não eram palavras ditas em voz alta, mas sim pequenos gestos, comentários atravessados e uma vigilância que parecia não ter fim. Era um jogo psicológico que estava me enlouquecendo dia após dia, e eu não sabia até quando iria aguentar.
Renato parecia ter traçado um plano invisível para moldar a minha vida de acordo com o que ele achava certo, interferindo em decisões que diziam respeito estritamente a mim. Se eu me arrumava para sair com meus amigos no final de semana, ele se postava na sala, olhava para o relógio e, com um tom de voz calmo que me dava calafrios, comentava com a minha mãe: uma jovem na idade dela não deveria ficar na rua até tão tarde, o mundo está perigoso. Aquilo era o suficiente para plantar a semente da discórdia. Minha mãe, que antes confiava em mim de olhos fechados, passava a me olhar com desconfiança e começava a impor horários absurdos. Renato conseguia o que queria sem dar um único grito. Ele me cercava, me limitava e fazia com que eu me sentisse uma prisioneira dentro dos meus próprios 20 anos. Até o meu futuro virou alvo do seu controle disfarçado de zelo. Quando eu comentava sobre meus planos de fazer um estágio em outra cidade ou sobre os meus projetos da faculdade, ele soltava aqueles comentários desdenhosos, fantasiados de conselhos paternais. Você precisa focar em coisas mais realistas, dizia ele, enquanto servia o café sem sequer me olhar nos olhos. Sonhar alto demais só traz frustração. Cada palavra dele era como uma gota de água fria batendo na mesma ferida, desgastando a minha autoconfiança, minando a minha paciência e me enchendo de uma frustração corrosiva. Eu me sentia completamente encurralada. Se eu reclamasse com a minha mãe, eu era a adolescente rebelde que não aceitava a felicidade dela. Se eu confrontasse o Renato, ele simplesmente mantinha a postura fria e polida, fazendo com que eu parecesse a louca da história. Sabe quando você sente que está pisando em ovos 24 horas por dia? Era exatamente assim. O cansaço emocional começou a se transformar em sintomas físicos, eu já não dormia direito, meu apetite sumiu e meu coração acelerava toda vez que eu ouvia o barulho da chave dele girando na fechadura da porta da frente. Havia uma eletricidade pesada no ar daquela casa, uma corda esticada ao máximo que ameaçava arrebentar a qualquer segundo. Ele controlava minhas horas, questionava minhas escolhas e monitorava meus passos, testando os meus limites como quem estica um elástico para ver até onde ele aguenta antes de partir. E o pior de tudo era a sensação de impotência, o sentimento sufocante de que a minha própria casa já não me pertencia mais e que eu estava afundando em um poço de ansiedade provocado por um homem que, até poucos meses atrás, nem sequer existia para mim. Toda história tem dois lados, mas eu estava cega demais pelo meu próprio orgulho e ressentimento para sequer cogitar que a rigidez de Renato escondia algo profundo. Tudo mudou numa tarde de sábado, quando minha mãe tinha saído para fazer compras e Renato estava no trabalho. Uma tempestade forte começou a desabar, e lembrei que a janela do escritório dele estava totalmente aberta, deixando a chuva molhar o chão de madeira. Corri para fechar. Quando puxei a cortina, acabei esbarrando em uma pasta pesada de couro que estava na borda da mesa. Ela caiu, espalhando dezenas de papéis, cartas antigas e documentos pelo chão. Abaixei-me, irritada, recolhendo tudo às pressas para sair dali o quanto antes. Mas foi aí que um timbre oficial e algumas palavras datilografadas chamaram a minha atenção. Eram laudos médicos, notificações judiciais e cartas de cobrança acumuladas ao longo dos últimos anos. Curiosa, comecei a ler. Olhando para aqueles papéis, meu coração errou uma batida. Quem era, de verdade, o homem que eu tanto odiava? Descobri, através daquelas páginas amareladas, um passado que Renato nunca mencionou. Ele tinha sido casado anos atrás e teve uma filha. Aquela menina, cujo rosto sorridente aparecia em uma foto 3x4 antiga presa aos documentos, havia falecido em um trágico acidente de carro aos 19 anos, quase a minha idade atual. A investigação da época apontava que ela estava em uma festa de madrugada, pegou carona com um motorista irresponsável e não sobreviveu. O mundo de Renato havia desmoronado ali. A dor da perda destruiu seu primeiro casamento e o mergulhou em dívidas astronômicas para arcar com tratamentos médicos e custos legais. Mas o choque maior veio ao fundo da pasta. Havia um contrato recente de empréstimo bancário no nome dele, junto com os comprovantes de pagamento da minha faculdade e das parcelas atrasadas do financiamento do nosso próprio apartamento. Minha mãe havia perdido o emprego fixo meses atrás, algo que ela me escondeu dizendo que era apenas uma transição de carreira.
Era o dinheiro de Renato, o suor daquele homem que eu considerava um monstro, que estava mantendo o teto sobre as nossas cabeças e garantindo que o meu futuro não fosse interrompido. Ele estava trabalhando em 2 turnos, sacrificando sua saúde e sua sanidade para sustentar uma família que mal aceitava. Uma onda avassaladora de culpa e confusão inundou meu peito. Aquele controle sufocante sobre os meus horários, o pânico que ele demonstrava quando eu saía à noite, a obsessão em saber com quem eu estava, não era um jogo de poder. Era o medo paralisante de um pai traumatizado que revivia o seu pior pesadelo cada vez que me via cruzar a porta da rua. E o seu silêncio na mesa de jantar não era arrogância, era o cansaço extremo de quem carregava o mundo nas costas sem pedir um único obrigado. Meu chão sumiu. O vilão que eu criei na minha mente acabou de se desintegrar diante dos meus olhos. As descobertas daquela tarde me deixaram desnorteada, mas o orgulho é um bicho teimoso. Em vez de me desarmar, aquela enxurrada de sentimentos misturados, culpa, orgulho ferido e confusão, criou uma panela de pressão dentro de mim. O estopim veio poucos dias depois, em outra noite de tempestade implacável. Minha mãe tinha viajado para o interior para apoiar uma tia doente, deixando a casa imersa em um silêncio carregado. Eu havia saído da faculdade mais tarde por causa de um trabalho em grupo e o meu celular, velho e com a bateria viciada, simplesmente apagou no caminho. Não consegui avisar ninguém. Quando empurrei a porta do apartamento, por volta das 11 da noite, pingando água e exausta, dei de cara com o Renato. Ele não estava dormindo. Andava de um lado para o outro na sala, com os olhos vermelhos e a fisionomia completamente transtornada. No segundo em que ele me viu entrar, a represa dele também quebrou. "Onde você estava?" ele disparou, com uma voz que misturava fúria e um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. "Você tem noção de que horas são? O telefone desligado, essa chuva caindo. Você não tem o mínimo de responsabilidade?" Aquele tom inquisidor, mesmo sabendo o que eu sabia sobre o passado dele, ativou todas as minhas defesas. Eu estava cansada, molhada, me sentindo culpada por dentro e agredida por fora. "Eu não te devo satisfações", retruquei, a voz subindo de tom, ecoando pelas paredes do corredor. "Você não é meu pai, Renato. Para de monitorar a minha vida como se eu fosse sua prisioneira." Ele deu um passo na minha direção, o rosto tenso, os punhos cerrados ao lado do corpo, me encarando com aquela imponência que antes me sufocava. "Você não sabe o que está dizendo, menina. Você acha que o mundo é um parquinho de diversões? Você não tem direito de fazer isso com a sua mãe, de fazer isso comigo." A menção à dor dele, o peso invisível daquela filha que ele não pôde salvar, cruzou a minha mente, mas a adrenalina do momento falou mais alto. A incompreensão mútua, os meses de silêncio obstrutivo, a humilhação de me sentir vigiada e a dor de carregar o segredo dele explodiram em mim. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu não aguentei a proximidade física dele, o olhar de julgamento que eu agora sabia ser puro pânico. Eu gritei com toda a força dos meus pulmões, colocando para fora meses de angústia acumulada. Foi o grito que abriu essa história. Um grito agudo, desesperado, que arranhou a minha garganta e reverberou pelo apartamento inteiro, competindo com os trovões lá fora. "Cala a boca. Só cala a boca. Você está me enlouquecendo", berrei, as lágrimas finalmente transbordando e descendo quentes pelo meu rosto frio da chuva. Eu desabei, batendo contra a porta do meu quarto, enquanto ele estancava no meio do corredor, chocado com o tamanho da minha dor. O eco do meu grito pareceu congelar o ar dentro do apartamento. Eu estava trêmula, com as costas apoiadas na parede, esperando que aquela explosão trouxesse a fúria final de Renato. Esperava que ele batesse a porta, que gritasse de volta, que mostrasse aquela autoridade severa que eu tanto temia. Mas o que aconteceu em seguida me desmontou por completo. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já experimentei na vida. Renato não deu um passo à frente. Em vez disso, a postura rígida dele ruiu. Os ombros imponentes caíram e toda aquela armadura de homem inabalável desapareceu em um segundo. Ele baixou a cabeça, e pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos daquele homem que parecia feito de pedra. Ele caminhou lentamente até a poltrona da sala e se sentou,
cobrindo o rosto com as mãos calejadas. O som que saiu de sua boca não foi de raiva, mas um suspiro que parecia carregar o peso de um mundo inteiro de frustrações. Você tem razão, ele disse, com a voz embargada, sem me olhar diretamente. Eu não sou seu pai. E eu sei que eu não tenho o direito de tentar ocupar um lugar que nunca vai ser meu. Mas quando eu olho para você, quando eu vejo você saindo por aquela porta, o meu peito aperta de um jeito que eu não consigo controlar. Ele respirou fundo, tentando engolir o choro, e finalmente levantou os olhos, revelando uma vulnerabilidade que me partiu o coração. Eu já vi esse filme antes. Eu já vi uma jovem cheia de vida, cheia de sonhos como você, cruzar a porta de casa e nunca mais voltar. Eu perdi a minha filha, e aquela dor me destruiu por dentro. Quando eu conheci a sua mãe, e quando eu conheci você, eu prometi a mim mesmo, e prometi a ela, que eu faria de tudo para proteger esta família. Nem que para isso você precisasse me odiar. As palavras dele saíram como um desabafo guardado há anos. Renato confessou que a sua rispidez e o seu controle não eram uma tentativa de me dominar, mas a única forma desajeitada que ele conhecia de lidar com o pânico paralisante de falhar novamente. Ele admitiu que passava as noites em claro, trabalhando e fazendo contas para garantir que eu não precisasse abandonar os meus estudos depois que a minha mãe perdeu o emprego. Eu não sei ser o pai perfeito, ele sussurrou, limpando o rosto com o dorso da mão. Eu só sei que eu não suportaria ver essa casa chorar a perda de um filho outra vez. Se eu te sufoquei, se eu te enlouqueci, me perdoa. Eu só estava tentando te manter viva. Ouvir aquilo foi como receber um choque de realidade que clareou tudo ao meu redor. O homem que eu achava que estava destruindo a minha liberdade estava, na verdade, sacrificando a própria paz para construir um escudo invisível ao meu redor. O ódio que eu alimentei por meses se transformou em uma profunda compaixão. Ali, no meio daquela sala bagunçada e sob o som da chuva que começava a diminuir, o muro que nos separava desmoronou, dando lugar à verdade nua e crua de dois corações machucados que precisavam aprender a se entender. Depois daquela noite, as coisas não mudaram magicamente de um segundo para o outro, porque a vida real não funciona como num passe de mágica. As feridas profundas e os traumas de anos não desaparecem só porque a verdade veio à tona. Mas algo fundamental havia mudado entre nós, o gelo havia quebrado. Na manhã seguinte ao confronto, o ambiente na casa era completamente diferente. Lembro-me de descer para a cozinha, ainda com os olhos um pouco inchados pelo choro da véspera, e encontrar Renato sentado à mesa, com sua caneca de café preta entre as mãos, olhando fixamente para a janela. O meu primeiro impulso, desenhado por meses de hábito, foi recuar e voltar para o quarto. Mas engoli o orgulho. Aproximei-me devagar, puxei a cadeira e me sentei ao lado dele. Pela primeira vez em meses, não havia eletricidade estática no ar. O silêncio na casa já não era mais uma guerra fria, já era um espaço para a gente se entender. Eu olhei para as mãos dele, cansadas do trabalho duplo, e disse um bom dia baixinho, sincero. Ele me olhou de volta, deu um aceno sutil com a cabeça e empurrou a garrafa de café na minha direção. Não precisávamos de discursos longos. Aquele pequeno gesto foi o nosso primeiro tratado de paz. Com o passar dos dias, começamos o processo lento e delicado de desmontar os nossos muros defensivos. Eu passei a me policiar para não interpretar cada pergunta dele como uma invasão de privacidade, entendendo que, por trás daquele "onde você vai?", existia o coração de um pai que ainda ouvia os ecos de uma tragédia do passado. Por outro lado, Renato também começou a se esforçar. Ele passou a respirar fundo antes de falar, tentando transformar as suas ordens rígidas em conversas mais leves. Ele entendeu que, para me proteger, ele não precisava me trancar em uma redoma de vidro, mas sim confiar na criação que a minha mãe havia me dado. Quando a minha mãe voltou de viagem, ela encontrou uma casa diferente. Ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, guardamos o ápice daquela noite como um segredo só nosso, mas ela sentiu a leveza no ar. Pela primeira vez, jantamos os três juntos sem que houvesse aquela barreira invisível de ressentimento. Eu me peguei perguntando sobre o trabalho dele, e ele, timidamente,
Começou a se interessar pelos meus projetos da faculdade, oferecendo conselhos que, agora eu sabia, vinham de uma bagagem cheia de vivências e sacrifícios. Eu também precisei passar por um processo de autoperdão. Sentia uma vergonha imensa por ter sido tão egoísta, por ter enxergado apenas o meu próprio umbigo enquanto aquele homem se desdobrava em dívidas e cansaço para manter os meus sonhos de pé. Mas o próprio Renato me ensinou, sem palavras, que o respeito nasce da aceitação mútua das nossas imperfeições. Aprendemos a respeitar o espaço um do outro, a aceitar as nossas cicatrizes e a entender que uma nova família não se constrói apagando o passado, mas sim aceitando as dores de cada um para desenhar um recomeço mais forte, mais maduro e infinitamente mais humano. Olhando para trás, percebo o quanto a nossa mente pode ser criativa quando decide transformar o desconhecido em vilão. Quantas vezes nós nos trancamos no nosso próprio orgulho, vestimos a armadura da certeza e apontamos o dedo para quem está ao nosso redor, sem ter a menor ideia das batalhas que aquela pessoa está travando em silêncio. Eu passei meses enxergando o Renato como o inimigo que veio roubar o meu espaço, sem perceber que, na verdade, ele estava usando o próprio corpo como escudo para que o teto não desabasse sobre a minha cabeça. É muito fácil julgar o livro pela capa, a rigidez pelo tom de voz ou o silêncio pelo distanciamento. Mas a vida, na sua forma mais pura e dolorosa, me ensinou que o amor nem sempre se manifesta com abraços calorosos, palavras doces ou gestos românticos de cinema. Às vezes, o amor é bruto. Às vezes, ele vem disfarçado de uma preocupação excessiva, de um olhar cansado na cabeceira da mesa ou de uma insistência chata para que você não saia na chuva. Às vezes, as pessoas que mais nos enlouquecem são aquelas que mais estão tentando nos salvar de nós mesmos. Se você está passando por uma situação parecida na sua casa, se você tem aquele familiar que parece testar a sua paciência todos os dias, eu te convido a dar um passo para trás hoje. Respire fundo. Antes de gritar, antes de bater a porta, tente olhar além da superfície. Que dores essa pessoa carrega? Quais são os medos silenciosos que moldam o jeito dela falar com você? O julgamento é uma estrada rápida, mas a empatia é o único caminho que realmente nos leva para casa. Hoje, quando olho para o Renato na cozinha preparando o café da manhã com aquela mesma postura firme de sempre, eu não sinto mais o peso da vigilância. Eu sinto o peso do cuidado. E aquele grito que um dia rasgou o silêncio do meu quarto não foi um sinal de destruição, mas o som das nossas barreiras quebrando para que uma história real, baseada em respeito e perdão, pudesse finalmente começar. Mas e você? Já passou por algo assim? Já julgou alguém severamente e depois descobriu uma verdade que mudou tudo? Deixe a sua história aqui nos comentários, eu quero muito ler e conversar com você. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias do coração. Até a próxima!